Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e sempre, como eu tenho insistido nos nossos programas, a gente debate sempre os principais assuntos. No momento, hoje nós vamos voltar ao assunto que a gente tratou com os profissionais do Garcia Advogados Associados, que é o tema revisão de benefícios por incapacidade e pensões decorrentes. Nós, no último programa, a gente convidou a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior, e hoje a gente pediu que eles voltassem aqui, doutor, até porque houve um certo interesse nesse tema, nesse assunto. Doutora, para quem não assistiu o programa passado, por favor, explique um pouquinho o que se trata da revisão. O que é essa revisão? Bem, agora assim, é uma revisão destinada aos segurados que receberam ou recebem ainda auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, concedidos nos anos de 2002 a 2009. Também as pensões decorrentes desses benefícios é possível revisar. Essa revisão se dá em razão de uma fórmula de cálculo utilizada para o INSS equivocada no momento de apurar o valor do benefício. Doutora, o segurado que teve o benefício concedido no ano de 2001, mas que não é civilmente incapaz, há possibilidade da revisão? Infelizmente não, agora assim. No programa passado nós comentamos que, embora o erro de cálculo tenha se dado no período de 1999 a 2009, há um prazo para revisão dos benefícios, que é o prazo decadencial, de 10 anos a contar da data da concessão do benefício. Portanto, os segurados que tiveram o benefício concedido antes de 2007 não podem revisar o benefício, porque em 2012 foi interrompido esse prazo da decadência devido a uma ação civil pública que tratou da questão. No caso desse segurado específico que fez o questionamento, né, ele já passou desse prazo, a não ser que ele fosse civilmente incapaz, aí ele não sofreria essa incidência da decadência. Agora, sim, eu acho importante fazer um esclarecimento que isso chego aqui no escritório com uma certa frequência. E as perguntas também, né? Sim. O que ocorre? Normalmente os segurados, aposentados, né, normalmente que recebem algum benefício do INSS, eles não têm a informação de que se eles quiserem revisar um benefício, né, lá, revisar no sentido de revisar a sua concessão, como é que foi calculado lá na origem, entendi, tá? Eles têm um prazo de 10 anos para fazer isso. Então, nós estamos em 2014, por exemplo, né? Nós temos que pensar assim, olha, lá em 2004 se foi concedida a minha aposentadoria, eu quero questionar como ela foi concedida, o cálculo dela, eu tenho um prazo de 10 anos. Se eu não exercer esse direito nesse prazo de 10 anos, ele acaba. Acabou, não tem mais condições de nada. Não tem, isso é que ela está comentando aqui, a doutora, tentando explicar o que é o termo esse de decadência, né, de uma maneira mais simplificada para o nosso telespectador, é que ele tem que entender isso. Olha, eu tenho hoje um prazo de 10 anos para questionar, né, a origem do cálculo lá, no ato da concessão. Desde que tudo começou, é isso, né? Isso, no ato da concessão. Claro, não tem a ver se eu estou querendo questionar que no ano, por exemplo, concederam em 2004, mas no ano de 2008 me deram um reajuste menor. Pô, mas não é lá no ato de 2004, é lá em 2008. Aí eu quero questionar uma outra questão. Não é esse tema que nós estamos tentando diferenciar e explicar aqui. Claro. Tá? Isso é importante. Doutor, por isso, doutora Viviane, por isso a gente insiste sempre com o telespectador que está nos assistindo, até porque a gente tem muito carinho, muito respeito por quem está nos assistindo, que as pessoas procurem os seus advogados, pessoas para se informarem, né? Pessoas que são capacitadas para isso, né? Eu, no caso, quando eu sempre vou debater um assunto, eu consulto profissionais da área de vocês aí, do Garcia Advogados Associados, que vocês são especializados nisso. Para isso eu quero levar para o meu telespectador, não é isso, doutor Odilon? É isso, eu acho que nós estamos prestando aqui, em primeiro lugar, uma informação para o público. Uma utilidade pública, né? Sempre dizendo que aqui nós estamos trazendo uma informação e
nos colocando, evidentemente, claro, estamos à disposição. Também à disposição, mas porque não, claro. Se o telespectador tem ali o seu profissional de confiança, ele consulte. Claro. Pessoa especializada, né? Claro, mas depois de um bate-papo eu duvido, viu, doutor, que vai gostar outro profissional. Vocês que estão debatendo com muita propriedade esse assunto. Doutora Viviane, vamos voltar então a tirar mais algumas dúvidas, algumas perguntas. Os atrasados relativos à revisão são devidos desde quando, doutora? Então, o segurado ele faz jus, na verdade, desde a data da concessão do benefício, já que ele foi concedido de uma forma equivocada, né? Ocorre que, além da decadência, que é o prazo de 10 anos, nós temos o prazo da prescrição, que é de 5 anos, onde não se pode buscar nada além dos 5 anos anteriores à data do requerimento, no caso do ajuizamento da ação, enfim. O que acontece? Em decorrência dessa ação civil pública, que foi ajuizada em 2012, se consegue obter as parcelas atrasadas desde 2007, 5 anos para trás, com exceção, novamente, dos segurados civilmente incapazes, que não há incidência dessa prescrição. Apenas retificando o que eu falei anteriormente, que eu falei do prazo da decadência, que seria 2007, não, seria a partir de 2002, já que é 10 anos anteriores a 2012. 2012, né? E o pensionista que recebe o benefício em decorrência de uma aposentadoria por idade, tem direito a esta revisão? Não. Na verdade, os benefícios de pensão concedidos que não foram oriundos de um benefício por incapacidade, eles foram, via de regra, concedidos de uma forma correta. A legislação, a alteração da legislação não influenciou eles. Influenciou somente aquelas pensões que foram decorrentes do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez no período de concessão de 1999 a 2009. Doutor Odilon, o que o senhor acha disso? Bom, né? Para as pessoas, a gente poder esclarecer esses detalhes. Eu acho que é importante essa colocação agora da doutora Viviane, né? Claro. Dizendo a pergunta do telespectador, eu me aposentei por idade. Né? Eu tenho o direito, né? Ele tem a dúvida. Claro. Não, mas estamos colocando aqui que esse tipo de revisão do benefício, ele é específico para quem veio na natureza de um benefício, por exemplo, de auxílio-doença, depois se transformou, por exemplo, em aposentadoria por invalidez. Também está fora desse exemplo a aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, por tempo, né, de serviço. É um outro exemplo, né? Não veio na pergunta, mas também é um outro exemplo. Que a gente pode debater, né? Okay. Doutora, mais uma pergunta. Recebi um auxílio-doença durante o período de 2006 a 2010. Tenho direito a esta revisional? Tem. É importante deixar bem claro que mesmo quem não recebe mais o benefício tem valores a buscar, porque ele recebeu o benefício num período em que deveria ter havido esse reajuste, essa alteração em decorrência da concessão equivocada, né? Então, ele tem direito, sim, pode buscar na justiça, como pode aguardar o calendário do INSS para receber os atrasados relativos a esse período de benefício. No caso desse telespectador em específico, como ele começou em 2006, há aquela questão da prescrição. Então, ele vai receber os atrasados de 2007 a 2010. Período 2006 é que estaria prescrito mesmo. Doutora, e quem já obteve a alteração do valor do benefício administrativamente, mas ainda não recebeu os atrasados por ingressar com o pedido na justiça, como é que faz? Então, ele pode requerer na justiça, porque o INSS programou, como falamos no programa anterior, um calendário para pagamento dos valores dos atrasados de acordo com as características do benefício e do segurado, idade, data da concessão, enfim. Alguns segurados ficaram com previsão para pagamentos atrasados muito distantes, até 2022. Eles não precisam aguardar esse calendário do INSS, tampouco aguardar que o INSS revise, recalcule seu benefício. Nós podemos buscar prontamente na justiça essa revisão e o pagamento dos atrasados desde já. Beleza. Doutor Odilon, esse é o nosso segundo programa sobre esse tema, né? E nada impede que a gente volte a convidá-los para que vocês venham esclarecer mais dúvidas que possam acontecer com o nosso telespectador que está nos assistindo aí, não é isso? Eu acho que como interesse, né? Às vezes que a gente sente uma quantidade grande de perguntas e dúvidas, a gente pode retomar o assunto com certeza. Claro, para isso estão aí os profissionais do Garcia Advogados Associados e outros profissionais também que estão no mercado, né, doutor? Não só os do Garcia Advogados Associados, não é isso? É isso mesmo. Doutora Viviane, muito obrigado por seu esclarecimento. Doutor Odilon, da mesma forma. Obrigado, agradecemos a presença de vocês aqui no nosso Atualidade Jurídica de hoje. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já.
Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.